fazer um plano de aula de ciências para o ensino fundamental. Você precisa fazer um plano de aula para o ensino fundamental, mas não sabe como fazer? Não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza está aqui para te ensinar, beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um vídeo para você. Nesse vídeo, o vídeo número 3, nós vamos dar continuidade à construção do nosso plano de aula do componente curricular Ciências. Na aula de número 1, a gente estudou sobre esse componente curricular dentro da BNCC, entendendo ali os termos, os conceitos e pegando todas essas informações e estruturando dentro do nosso plano de aula. Na aula 2, a gente montou a estrutura todinha do nosso plano de aula, passo a passo, conceito por conceito, tópico por tópico. E nessa aula, que é a aula de número 3, nós vamos colocar em prática todo o nosso plano de aula. Porque mais importante do que saber construir o plano de aula é saber colocar em prática. E você vai aprender tudo isso nessa aula. E é por essa razão que eu te convido a se inscrever nesse canal para você não perder nenhum conhecimento pedagógico que vai ajudar você a se tornar um profissional melhor, um estudante melhor. Te convido também a deixar o seu like e a compartilhar esse vídeo com aquele seu colega professor, aquele seu colega estudante que está precisando de ajuda para fazer seus planos de aula e assim conseguir entender mais da BNCC. Tudo bem? Então vamos lá iniciar esse processo pedagógico. Então vamos lá iniciar mais um processo pedagógico, tá certo? Estamos aqui na aula de número 3, que é a parte 2 da construção do nosso plano de aula, onde nós iremos colocar em prática o plano de aula que a gente construiu. Beleza? Lembrando que nós estamos aqui no componente curricular de Ciências. Já fizemos a aula 1, estudando sobre a BNCC. Na aula 2 a gente falou sobre a estrutura, a gente montou a estrutura e na aula 3 a gente vai colocar em prática. Lembrando mais uma vez que nós estamos na maratona planos de aula, onde toda semana estamos fazendo um plano de aula diferente. Fizemos de português, matemática, geografia, história, agora estamos em ciências. Beleza? Então vamos lá. Dados da aula. Conhecimentos prévios trabalhados. Se a gente vai trabalhar um conhecimento, é necessário que eles tenham base para esse conhecimento que vai ser aprendido. Então, se a gente vai falar sobre o sistema respiratório e a vida, porque a gente já definiu aqui em cima, né, ó, vida e evolução, e o meu tema como respiração e vida, a gente vai aqui estabelecer esses conhecimentos prévios, que é o entendimento sobre o que é sistema, órgãos, tecidos e tipo de células, para a gente assim iniciar o nosso processo pedagógico. Professor, mas eu estou achando a sua aula tão avançada que para mim parece uma aula do ensino médio. Não é porque é só estrutura, tá certo? É só estrutura. Quando a gente vai montar uma estrutura, às vezes a gente fica vendo, a gente pensa que é complexa demais, mas não é bem assim não. A gente vai colocar esse plano de aula em prática de acordo com a realidade do aluno de verdade, entendeu? Tanto real como ideal. Toda aula é necessário que ela inicie através da contextualização. O que é contextualizar? É trazer o conhecimento escolar que vai ser apresentado naquela aula e aplicar na realidade do aluno, para que ele possa perceber a sua rotina profissional, no caso a sua rotina do cotidiano, adicionar essa nova informação que foi apresentada através da contextualização e ancorar o conhecimento, que é mais conhecido como a teoria do ensino significativo de David Ausubel, entendeu? Então tem que ter essa ancoragem. Professor, não entendi. Quando a gente vai apresentar um conhecimento para o nosso aluno, a gente não pode apresentar diretamente para ele um conceito. A gente tem que contextualizar. Lá na aula passada, a gente contextualizou acerca do quê? Da campainha, onde a gente falou ali sobre aquela intensidade do sistema respiratório. Iniciar a aula é iniciar através de uma contextualização, para que o aluno possa se ver naquela situação através do seu cotidiano, adicionar esse conhecimento que ele vai aprender e assim iniciar uma ancoragem, efetivar a memorização. Aprendizagem, entendeu? Então vamos lá. Através de uma conversação e exemplo dos acontecimentos da atualidade, analisar e refletir acerca do convívio e a participação social de cada pessoa na sociedade, aplicando esse conhecimento na realidade do educando. Essas realidades incluem evento da igreja, festa comemorativa, narrativa de jogo de futebol, modalidade esportiva, filmes, desenhos ou qualquer outra vivência que haja nexo com a atividade. Eu posso utilizar qualquer exemplo? Posso. Que a gente consiga colocar na contextualização e na rotina do aluno, a gente pode utilizar. Quanto mais próximo da realidade do aluno for o meu exemplo, melhor.
porque ele vai conseguir visualizar com maior profundidade aquele exemplo e assim adquirir mais conhecimento, adquirir a aprendizagem aqui no conhecimento escolar. A minha metodologia, o meu trabalho vai ser em dupla, trios ou quartetos, vai depender do professor. A atividade deve ser realizada, deve começar com a divisão da turma em duplas ou trios a critério do professor. Logo após, o professor deve realizar a explicação da atividade com toda a turma, realizando perguntas problematizadoras sobre o tema, incentivando a participação dos alunos. A atividade deve ser finalizada com a correção da atividade com a turma. Para todo plano de aula, existe uma atividade. Mais uma vez, para todo plano de aula, existe uma atividade. Então, a gente precisa criar sempre uma atividade. Introdução. O professor dá início à aula retratando sobre o convívio social, que nós chamamos de contextualização. Após o processo introdutório, aplicar o conhecimento dos alunos na realidade do conteúdo, que a gente chama de aplicação à rotina do aluno, à vivência do aluno. Depois da compreensão dos alunos pelo conhecimento introdutório, apresentado pelo professor, ele deve explicar como vai ser realizada a atividade. Caso necessário, o professor pode passar um vídeo. Professor, você vai passar um vídeo? Eu vou passar um vídeo. Coloquei até aqui embaixo, ó, o vídeo que eu vou trabalhar com eles. Que é esse vídeo que a gente pode abrir lá no YouTube. Se você quiser saber que vídeo é esse, está aqui o nome dele. Sistema Respiratório, Corpo Humano para Crianças, canal ABD da Anatomia. Mas por que, professor, que você vai utilizar um vídeo? Quanto mais recursos eu utilizar para facilitar a aprendizagem e assimilação dos conhecimentos pelo meu aluno, melhor. Então eu vou utilizar esse vídeo. Se você está em um momento de aula remota, você pode passar esse vídeo para o aluno para ele ficar mais familiarizado com esse assunto, tá certo? E vamos agora aqui para a atividade. Os alunos divididos em duplas ou trios devem realizar as atividades da página 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 do livro didático da turma de ciências. Por exemplo, durante a construção do seu plano de aula, você pode utilizar o seu próprio livro didático ou você pode utilizar uma atividade extra que você vai levar de casa. Mas caso você for utilizar uma outra atividade que o aluno não tem acesso através do livro didático, você tem que anexar essa atividade aqui no seu plano de aula. Como eu escolhi utilizar uma história que eu encontrei no livro didático, eu preciso o quê? Só citar aqui as páginas. Se eu vou citar as páginas, a fonte do meu livro, caso o professor queira fazer o download do livro, é só ele ir lá na referencial bibliográfico. Entendeu? Vamos baixar aqui o livro. Deixa eu mostrar para você como é que baixa o livro aqui. E para você baixar o livro online, você vem aqui nesse site, ó, e-docente, tá certo? Aí você vem e clica aqui, ó, PNLD 2019, anos iniciais do ensino fundamental. PNLD é Plano Nacional do Livro Didático. Chegou aqui, você vai colocar, ó, ciências, tá certo? Para você pesquisar só livros de ciência, que tem vários livros de ciência, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. O livro que eu vou utilizar é esse daqui. Clicou em cima, ele vai carregar. Você clica aqui, download do PDF, download em PDF do livro, vai baixar para o seu computador. Como eu já tenho ele aberto aqui, ó, é o que vai facilitar. Primeiro, quando a gente encontra um livro didático, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ir lá no sumário. Vamos lá no sumário dele. Aqui são várias aconselhamentos, tá certo? Orientações para os professores. Você pode aqui ler, quando você baixar o livro, explicando aqui passo a passo a unidade temática, os assuntos que são trabalhados, ó, entendeu? Ó, do quinto ano, unidade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí tá dizendo aqui os conteúdos, ó, unidade temática, ó, objeto de conhecimento. Isso aí já torna bem mais fácil o seu planejamento, porque o próprio livro já disponibiliza essas informações para você. Chegando aqui no sumário, a gente vai identificar o que a gente vai trabalhar. Qual é o assunto que você vai trabalhar? Você vai procurar aqui no sumário. Eu me alimento, eu não vou falar de alimentação. Água, um recurso natural, não vou falar de algo, recurso natural. Vou falar sobre respiração, tá aqui, unidade 2, página 32. Vamos ver, eu coloco 32 aqui. Como eu já tinha dado uma lida nesse livro, fica até mais fácil de eu encontrar. Então você precisa ler o seu livro didático também
ou construir uma atividade. Ah, professor, eu estou pensando em construir eu mesmo uma atividade para levar essa atividade para a sala de aula. Eu posso fazer isso? Você pode fazer isso. Você vai colocar no seu plano de aula a atividade que você criou lá nos anexos, tá certo? E vai dizer como é que vai ser feito. Vai ser feito pelo celular? Você coloca que vai ser feito pelo celular e os alunos vão copiar e responder no caderno. Eles vão ter que copiar. Ou você vai levar impressa, ou vai ser impresso na escola. Você tem que saber essa informação. Dentro da unidade 2, o próprio livro já deixa claro para mim aqui, ó, algumas habilidades a serem trabalhadas. Os livros atuais, tá certo? De 2019 e alguns agora de 2020 e 2021, são livros que já deixam bem claro aqui uma contextualização para a gente bem mais clara para que possa facilitar o nosso trabalho, o que é muito bom. Ó, objetivos da unidade. Após o trabalho com esta unidade, esperamos que os alunos sejam capazes de reconhecer que o ar presente no ambiente, seja na atmosfera ou dissolvido na água, é uma mistura de gases, entre os quais está o gás oxigênio, essencial para a vida das plantas e dos animais. E por aí vai, várias orientações para nós professores, facilitando bastante o nosso trabalho. Então essa é a atividade que a gente vai trabalhar. Página 32, página 33, aí na página 34 já inicia. Do que o ar é formado? Aí começa toda a problemática aqui que o professor deve ter, que é a sensibilidade de problematizar através de perguntas norteadoras. Por exemplo, aqui temos o exemplo aqui dos peixes, né, que tem as brânquias. Por que eles respiram dentro da água? Por que nós, seres humanos, não conseguimos respirar? Por que os animais não conseguem respirar debaixo d'água? E assim inicia toda a problemática, né, dependendo do tipo de animal. Porque existe animal que respira debaixo d'água. Aí, por que não consigo ficar sem respirar? E o bom dessa atividade aqui que eu escolhi é porque ela tem uma atividade prática. E não existe nada melhor do que você trabalhar ciências, educação física, o próprio ensino religioso e os demais componentes curriculares com a aula prática. Porque a aula prática facilita a compreensão do aluno porque ele mesmo está ali agindo na construção daquele conhecimento. Nessa atividade, que é uma atividade estabelecida pelo livro, e como eu vou trabalhar ela, eu preciso citar ela lá embaixo, no referencial teórico, a atividade fala sobre quando inspiramos, o que acontece com a medida do tórax, e quando expiramos, o que é inspirar? Ah, eu tô me sentindo inspirado hoje, que eu estou motivado. Inspirar é quando você está capturando o ar. Respirei, olha como meu tórax aumentou. Inspiração é quando eu vou soltar o ar que eu puxei. Então eu vou soltar. E o meu tórax diminuiu. Por quê? Porque meus pulmões estão um pouco vazios de ar. Eles não ficam absolutamente sem o ar, mas eles ficam um pouco sem ar. E assim a gente vai realizando esse processo de inspiração e expiração que é chamado de ventilação. Ventilação, ventilador, vento, é entrando e saindo vento, por isso que ventilação. Respiração, trocas gasosas, hematose, tá certo? O único material, e o bom dessa atividade, que o único material que eu vou utilizar aqui é a fita métrica. Na sua escola tem fita métrica? Se não, você pode pedir para os alunos levar, porque às vezes os alunos possuem em casa, ou você pode comprar algumas e levar para a sua sala de aula para trabalhar também. Peça a um colega que enche os pulmões. Como é que funciona a atividade? Ó? Peça a um colega que enche os pulmões de ar e tire a medida do tórax dele, passando a fita métrica logo abaixo dos braços. Faça isso rapidamente, pois ele não deve prender por muito tempo o ar nos pulmões. Anote o resultado. Aqui o exemplo, né? O garotinho aqui mostrando. E tem algumas perguntas. Ó. Peça a ele que esvazie os pulmões. Faça a nova medição e anote. Calcule a diferença entre duas medidas e anote o valor. Tá aqui os exemplos, ó, que serão realizados. Tem aqui também algumas indicações, professores, orientações professores. Dá uma pausa, lê com calma esse livro, que esse livro é muito bacana também para ajudar. Do que depende a inspiração e a expiração? Agora a gente vai falar sobre alguns fatores de inspiração e expiração que a gente termina aqui na página 38. Então essa é toda a nossa atividade que a gente vai trabalhar no nosso plano de aula. E como eu já deixei bem estabelecido, tá aqui, ó. Página 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Do livro didático, onde a gente vai discutir tudo sobre esses conceitos. E assim a gente vai realizar a nossa atividade.
Então, a atividade que eu vou trabalhar no meu plano de aula é a atividade do meu livro didático. Pode ser você da escola particular, da escola pública. Se você já tem um livro, você pode utilizar ele. Ah, mas eu queria utilizar alguns recursos da internet. Eu posso? Pode sim. É só procurar atividades em alguns sites na internet. Lembrando que você precisa colocar o link lá no referencial teórico e mandar o link para os próprios alunos conseguirem acessar, caso você esteja em uma aula remota. Caso seja uma aula presencial, ou você vai copiar a atividade no quadro, ou você vai levar impresso, ou você vai imprimir na escola. Não sei qual o procedimento que vai ser melhor para você. Mas normalmente eu faço a atividade e eu mesmo copio no quadro que eles vão copiando. Serão feitas perguntas norteadoras e problematizadoras para a turma como um todo em vários momentos da aula, a fim de verificar a compreensão dos alunos sobre o assunto abordado, que é o processo avaliativo. A avaliação, ela acontece durante toda a aula, certo? E as perguntas problematizadoras são: o que é respiração? O que é ventilação? Por que ficamos cansados quando estamos correndo? Por que os peixes conseguem respirar debaixo d'água? Por que os seres humanos não conseguem respirar debaixo d'água? Aqui pode servir até como uma atividade, fazer essas perguntas e colocar no quadro para eles copiarem. A conclusão é: o professor deve finalizar a aula comentando, aplicando e integrando todos esses conhecimentos na realidade do educando, que é a nossa famosa interdisciplinariedade. Os recursos que nós vamos utilizar é a estratégia de conversação, por isso nós chamamos de humanos, porque é contato pessoa a pessoa. Didáticos, vídeo, retroprojetor, TV, notebook, o computador ou o próprio celular. Por que didáticos? Porque vão potencializar as habilidades do professor. E materiais são objetos: caderno, lápis, fita, métrica. Agora a gente vai entrar no processo avaliativo do nosso plano de aula. E tem que fazer a avaliação. Todo plano de aula, toda aula é um processo avaliativo. Ah, então tem que passar a prova todo dia? Não. Prova é um instrumento avaliativo. A avaliação é tudo aquilo que você utiliza: seminário, podcast, gravação de vídeo, realização de atividade, participação, comentário, comentário crítico, resumo, desenho, tudo isso é um processo avaliativo. A avaliação, ela serve o quê? Para a gente saber o que o aluno sabe, o que o aluno não sabe, a fim de construir metodologias e estabelecer estratégias para que a gente possa alcançar a aprendizagem do nosso aluno. A avaliação, ela não só avalia o aluno, como avalia o próprio professor. Porque no momento que o professor está avaliando e ele percebe que os meus alunos não estão aprendendo, ele precisa se questionar também: por que os meus alunos não estão aprendendo? Será que o conteúdo está difícil demais? Eu tenho que fazer mais revisão? Será que eu não estou sendo claro o suficiente? Será que eu preciso fazer mais atividades ou diminuir as atividades? A avaliação, você vai avaliar o aluno e vai se avaliar a si mesmo. Dentro do processo avaliativo, que eu já gravei um vídeo aqui no canal falando só sobre avaliação, nós temos a avaliação diagnóstica, formativa, somativa. A avaliação diagnóstica, ela inicia sempre em o início de um novo conhecimento, de um novo período, de uma nova unidade. Porque diagnóstico é para a gente saber o nivelamento dos nossos alunos, se eles sabem aquela informação, se eles não sabem, se eles estão compreendendo. A formativa, por sua vez, é aquela avaliação que acontece durante o período de ensino, onde a gente vai identificar o que os alunos sabem e não sabem, para a gente desenvolver ali métricas, estratégias, metas, onde a gente precisa definir tudo isso para que a gente possa alcançar a aprendizagem. Por isso é uma avaliação formativa. E a avaliação somativa é aquela avaliação classificatória, onde vai ter uma aprovação, uma reprovação e o aluno vai receber uma nota, que é realizada nas avaliações bimestrais ou avaliações globais. Como é que vai ser feita a minha avaliação diagnóstica? Através de uma análise observatória, verificar o desenvolvimento e participação dos alunos, assim como seu desenvolvimento e interação no decorrer das atividades. Através de perguntas-chave problematizadoras, encontradas nas atividades da parte 2, descobrir os possíveis conhecimentos aprendidos pelos alunos. Serão levados em conta participação, realização da atividade, assiduidade, atenção e comportamento. No meu plano de aula, a realização da atividade não pode ser única e exclusivamente meu modo de avaliar. Eu preciso ver se meu aluno está participando, se ele está realizando a atividade, como é que está a assiduidade dele, a atenção e o comportamento. No meu plano de aula eu vou utilizar um vídeo, então eu coloquei aqui no meu referencial teórico esse vídeo do sistema respiratório, tá certo? Existem vários vídeos que você pode utilizar sobre o sistema respiratório, digestório, natureza, fotossíntese, fica a seu critério.
Coloquei aqui o referencial do livro didático que eu estou utilizando, que é esse livro online. Ah, mas como é que eu coloco? Deixa eu te ensinar aqui. Você vem aqui para a página 1. Baixa aqui um pouquinho. Você vai colocar essa informação aqui, ó. Você coloca essa informação todinha aqui no seu plano de aula, que foi o que eu coloquei aqui, ó. E coloquei também um link onde qualquer outro professor vai conseguir acessar. Base Nacional Comum, que foi base para eu fazer meu plano de aula. E as DCRs, que também foi base para fazer meu plano de aula. Ah, professor, mas o meu livro é um livro impresso. Como é que eu faço? Você faz dessa maneira também, ó. Primeiro o nome do autor, no caso sobrenome, nome do autor. O nome do livro, a etapa de ensino, ensino fundamental, anos finais, Fernando, repete o nome do autor, a editora, São Paulo, 2018. Ah, mas você está utilizando um livro do 6º ano, não, isso aqui é só uma fonte, tá certo? Só para mostrar para você como é que coloca. E se você achar ele na internet, você coloca aqui. Se você vai anexar alguma atividade, você coloca aqui embaixo, tá certo? Para completar todo o seu plano de aula. Por que é importante colocar referências bibliográficas? Primeiro, para mostrar os autores que você utilizou. Segundo, caso você esteja em processo avaliativo, você tem que colocar o referencial bibliográfico, porque pode te desclassificar no teu processo seletivo, seja da escola particular ou da escola pública, tá certo? E o referencial teórico serve por base para um professor substituto, caso você falte, assumir a sua aula e saber o que tem que ser trabalhado. É exatamente para isso que serve o referencial teórico. E como você ficou comigo até o final desse vídeo, você vai receber um super bônus. Os tempos educacionais estão mudando, inclusive o processo seletivo e até mesmo a nível de conhecimento profissional que você precisa ter. Diante disso, eu separei duas teorias que são indispensáveis para você saber e entender a funcionalidade delas dentro do nosso planejamento. A primeira é a teoria das múltiplas aprendizagens de Hall Gardner e a segunda é a teoria do ensino significativo de David Ausubel. Mas que teoria é essa? Ausubel, né? David Ausubel. Então, o que funciona aqui? A teoria das múltiplas aprendizagens, ela defende que todos os alunos têm a capacidade de aprender, só que de diferentes formas. Então, teremos alunos que eles vão gostar de ciências, outros da matemática, outros da linguagem, outros de falar em público, outros gostam da dança, outros do esporte, outros gostam de ficar mais concentrados consigo mesmo, mas todos têm a capacidade de aprender. E nós, como professores, precisamos ter essa sensibilidade de identificar. É por isso que eu vim falar das inteligências para você. Existem alguns processos seletivos que perguntam para você qual tipo de inteligência você está desenvolvendo ali. Dependendo do plano de aula, e no caso do plano de aula que nós construímos aqui, que são de ciência, a gente vai trabalhar a inteligência naturalista, que é aquela inteligência onde a pessoa, onde o aluno, onde o indivíduo tem aquela familiaridade melhor com os recursos naturais, que é a própria natureza, as plantas, e com os animais. Então ela tem essa inteligência naturalista, que ela gosta de coisas mais naturais. Como exemplo, nós temos os biólogos, os veterinários. A inteligência visual é a capacidade de aprender com maior facilidade através das formas geométricas, das conexões, de mapas mentais e conceituais. E quem estuda biologia, ciências biológicas, que tem essa interação, eles aprendem bastante com a inteligência visual espacial, que sem dúvida é uma das inteligências mais abrangentes que nós encontramos em todos os indivíduos. A inteligência interpessoal. Se a minha atividade em equipe, é em grupo, ele vai lidar com pessoas. E a inteligência interpessoal é a capacidade de lidar com o outro, com as pessoas, que normalmente é uma inteligência que é encontrada em pessoas que têm um espírito de liderança. E a ancoragem de conhecimento, que é um termo que cai muito, não só em processo seletivo, como no próprio concurso público. O que é ancoragem de conhecimento? Que é defendida por David Ausubel. O que ele defende ali? Quando eu, professor, vou contextualizar o meu conhecimento, o que acontece? Eu tenho que aplicar esse conhecimento na realidade do aluno. Quando o aluno visualiza que o conhecimento que o professor apresentou pode ser aplicado na rotina do cotidiano dele, ele consegue ver significado naquilo que ele aprendeu na escola. Quando essa informação, que é a rotina do aluno, se conecta com a realidade escolar, existe o quê? A aprendizagem. E quando existe a aprendizagem, existe o quê? Ancoragem, é o ancoramento de conhecimento.
que é a adesão de um novo conhecimento a um conhecimento pré-existente já no aluno da rotina dele. Então é assim que funciona a ancoragem de conhecimento. Legal? Espero ter contribuído no teu processo de ensino e aprendizagem, querido aluno, querido professor. Te desejo um planejamento muito satisfatório, que você alcance os seus potenciais profissionais. Deixa o seu like, não se esqueça de compartilhar esse vídeo nos seus amigos, seus colegas que têm dificuldade acerca da BNCC. Deixa o seu like, se inscreve nesse canal para não perder nenhum conhecimento pedagógico. Até o próximo vídeo e valeu!